Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro, e o nosso Benfica volta a entrar em campo. Mas em vez de se falar do futebol do Benfica, a prensa desportiva prefere falar sim de casos de corrupção. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí. Pois é, pessoal, relativamente ao nosso Benfica, hoje a prensa desportiva fala de quase tudo, menos do futebol. Aliás, fala do futebol, mas muito pouco. E atenção, não quero aqui tirar nem importância, nem dizer que não é importante falar destas situações, pois ao fim e ao cabo são notícias. Mas não fazer manchetes com isso, enfim, não concordo e já iremos lá. Vamos começar então por ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Euromissões. 3 equipas portuguesas entram hoje em campo na corrida em dois sentidos, pelo troféu e pelo ranking. O Benfica-Toulouse às 8 da noite e Roger Schmidt diz muito motivado para as provas europeias. E ainda aqui no Benfica, João Neves não descarta saída no final da época. E aqui sim tenho que dar a minha mão à palmatória ao jornal O Jogo, que num dia que podiam fazer claramente uma capa para achincalhar o Benfica, preferem aqui dar destaque à Liga Europa e ao play-off de acesso desta mesma competição. Ainda antes de continuar, quero recordar que, como acabei de dizer, o Benfica joga hoje às 8 da noite em casa frente ao Toulouse. E nós estaremos assim em direto no nosso Watch Along. Estarei eu, o Almeida e o Diogo a fazer assim o acompanhamento live da partida. Por isso não percam, a partir das 19h45, nós em direto no Watch Along Benfica-Toulouse. Promete ser uma noite apaixonante e o regresso às grandes noites europeias no Estádio da Luz. Como eu estava a dizer, aqui duas notícias. A primeira que mais interessa é que o Benfica entrou hoje em campo e que disputa assim um lugar na Liga Europa, pois não podemos esquecer que isto é apenas o play-off de acesso a essa mesma competição. E aqui ainda na nota de rodapé, João Neves não promete a continuidade no Benfica. Aconselho todos a que vão ver então o vídeo e é apenas uma entrevista ao mesmo após um treino, onde ele não diz que vai sair, mas não promete que possa continuar. Aliás, nenhum jogador de futebol devia prometer, pois ninguém sabe o que é que o futuro os reserva. Há cláusulas de rescisão, há jogadores e clubes que têm assim um fetiche uns pelos outros, e como é lógico, se um grande colosso europeu te bater à porta e for a equipa dos teus sonhos, tu não vais dizer que não. Nem interessa se jogas no Benfica, se jogas no Sporting ou no Futebol Clube do Porto. Mas enfim, é aqui a pequena bicada do jornal do jogo e também da prensa desportiva em geral ao nosso Benfica. Ainda aqui o Young Boys Sporting às 17h45, Ruben Amorim diz, sintético, a nossa identidade não vai mudar. Inflamação impede Paulinho, mas Fresneda está de volta. E temos ainda às 8 da noite o Braga-Karabag, onde Artur Jorge diz devolver a energia positiva após o resultado que envergonha. E entretanto Ricardo Horta à beira do jogo 500, mas em dúvida. E aqui está os outros dois encontros que envolvem equipas portuguesas neste mesmo play-off de acesso à Liga Europa. Dizer assim boa sorte a todas as equipas, pois ao fim e ao cabo são equipas a representar o nosso país. Já sei que são nossos rivais, mas para o ranking de Portugal é bom que todas as equipas portuguesas ganhem, a não ser que haja uma final, e assim só espero que ganhe o nosso Benfica. Ainda aqui na notícia do dia, César Boaventura condenado por corrupção. Tribunal dá comprovado aliciamento de jogadores do Rio Ave antes da partida com o Benfica. Ora, e aqui está aquilo que eu estava a falar. É assim, isto foi a notícia de ontem. César Boaventura foi condenado. No entanto, em tribunal também ficou provado que o Benfica não estava implicado. Ficou assim provado que o mesmo estava assim próximo de Luís Vieira ou fazia parte do seu círculo de amigos. Não estou a dizer que o presidente do Benfica não estivesse envolvido, mas para já nada está provado. Por isso não concordo que venham agora a chincalhar o nome do Benfica. Sim, a chincalhar o nome deste senhor que foi condenado num tribunal de justiça e como tal deve pagar agora a sua pena. Agora estar a envolver outra vez o Benfica, principalmente em dia de jogo, para mim não faz qualquer sentido. E agora aqui ainda em outros destaques nacionais, quarto em aberto 7 anos depois. Vitória persegue posição na Liga desde 2017. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Otávio e Zaidu a ver estrela. Reforço e regressado da seleção e espreitam oportunidade. E ainda aqui o destaque na Champions Asiática, Ronaldo dá triunfo ao Al Nassr, Jesus e José Moraes defrontam-se no Irão. E aqui está, estes são os destaques de menor importância que dá assim o Jornal do Jogo hoje ao conteúdo desportivo. Volto a recordar, os jornais desportivos deviam se centrar então nas polémicas que são jogadas dentro de campo e não naquelas que são jogadas fora do mesmo. Com isso não estou a querer tirar nem importância à situação, nem tampouco à condena deste suposto empresário de futebol.
Mas tal e qual como disse anteriormente, se foi condenado num Tribunal de Justiça e se o Benfica não foi condenado, as duas coisas não devem ser misturadas. Vamos agora ver então os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Benfica na mira. Dragões exigem a ação da Justiça Desportiva após condenação de Boaventura por corrupção. Tribunal dá comprovada a relação próxima com Luís Filipe Vieira, então presidente. Já os Leões consideram que a SAD encarnada também devia ter sido investigada. Temos ainda aqui o resultado da condena: 3 anos e 4 meses de prisão com pena suspensa, 2 anos de proibição de agenciamento desportivo e 30 mil euros em coima para instituições sociais ou desportivas. Conselho de Disciplina deve decidir em breve processo de 2018 e, entretanto, Boaventura vai recorrer para a relação e diz o mesmo: fui julgado por fé e sem provas. É assim, meu amigo César Boaventura, se foste julgado num Tribunal de Justiça e foste considerado culpado, não podes dizer aqui que foste culpado sem provas, pois duvido que o juiz te tenha assim condenado a esta pena, quer seja a coima, quer seja aos anos de pena de prisão ou a pena de prisão preventiva ou suspensa ou logo venhas a ter, porque ainda vais recorrer para a relação, mas isso não quer dizer que não haja provas, pois duvido que algum juiz em Portugal condene sem provas. Muitas vezes com provas eles não condenam, imagina agora se não tivessem provas, alguma vez iriam condenar. Mas enfim, isto é uma situação para ser resolvida nos tribunais e nós aqui preocupamos mais é com os eventos desportivos. Já no Futebol Clube do Porto, Dragão joga a época em 2 semanas. Em 5 jogos de alta pressão, Sérgio não atira a toalha ao chão. Alan Varela em dúvida para o Estrela da Amadora e apedrejamento de adeptos do Benfica e PSP serão os detalhes do próximo julgamento de Macaco. Ora, aqui está uma vez mais a falarmos outra vez na capa de um julgamento. É assim, eu percebo que estas situações são notícia e percebo que ajudam a vender jornais, mas os jornais desportivos deviam se focar assim nos eventos desportivos, pois são jornais desportivos, volto a frisar. Mas enfim, a gente sabe como é que é o clickbait em Portugal e se fizeres manchetes que sejam assim mais achincalhadoras dos clubes, é muito mais fácil vender um jornal. Enfim, eu não concordo, eu prefiro analisar notícias desportivas. E por falar em desporto, no Young Boys Sporting, Amorim sem fantasmas. Diz o mesmo: sintético não será desculpa. Entretanto, Coates protegido, mas não deve haver mais poupanças. Já Usman não se põe em bicos de pés e diz o mesmo: vejo muito capitão neste grupo. Ainda aqui no Sporting Braga Karabag, Arthur Jorge recorda Alvalade e diz: é um resultado que nos envergonha. Já na Champions Asiática, Ronaldo decisivo. Al-Fayha 0, Al-Nassr 1. E o capitão da nossa seleção voltou a marcar na sua equipa na Champions Asiática, mostrando assim que o mesmo continua a saber marcar golos. Ora então, vamos a ver o destaque que nos traz aqui hoje, que é o destaque do nosso glorioso. João Neves abre tabu em resposta à notícia Record. Continuar, não consigo prometer nada. Médio ouviu elogios de João Moutinho. E entretanto, Roger Schmidt, relativamente ao Benfica Toulouse de hoje às 8 da noite, diz: queremos ganhar uma boa margem para a segunda mão. Ora, aqui está, isto sim que me interessa. Jogar futebol dentro das 4 linhas. E Roger Schmidt lança aqui aquilo que, na minha opinião, é o mais importante. Ganhar hoje, mas ganhar com solvência. Pois jogamos com um adversário, na minha opinião, bastante mais fraco que é o Benfica, e como tal, jogando em casa, não há qualquer desculpa para que hoje não goleemos na Luz e não tenhamos assim um pé já na Liga Europa. É um facto que faltará a partida da segunda mão, partida essa que será jogada na próxima quinta-feira e onde eu irei estar presente. Por isso só espero que o Benfica hoje consiga resolver as coisas na Luz, mas principalmente que volte às boas exibições, pois é disso que os adeptos vivem: bom futebol, boas exibições e vitórias. E agora sim, vamos então ver o que é que diz o jornal A Bola, e o mesmo diz-nos que Boaventura condenado por corrupção, pena suspensa de 3 anos e 4 meses de prisão. Diz ainda o mesmo: foi julgado por convicção e não por factos. O Benfica não foi implicado, mas o juiz deu comprovado que tinha relação próxima com Luís Filipe Vieira. O tribunal entendeu que o agente tentou comprar Cássio, Leon e Marcelo do Rio Ave para perderem contra o Benfica em 2016. Ainda o mesmo foi inocentado da tentativa de aliciamento de Salim do Marítimo. Ora, e aqui eu volto outra vez a tocar na mesma tecla. O que eles conseguiram provar em tribunal, ou o que é que o juiz deu assim a entender, é que o mesmo tinha relação com Luís Filipe Vieira.
Mas tal e qual como Luís Filipe Vieira tinha relação com muita gente, tal e qual como tem relação com Pinto da Costa, tal e qual como tem relação com Frederico Varandas, o ex-presidente do Benfica tinha relação com muita gente. E agora vocês vão me dizer, não sejas ingênuo porque não estamos a falar da mesma coisa. Pois, não estamos. Mas também sabemos que Pinto da Costa, por exemplo, não é nenhum santo. E não é por isso que Luís Filipe Vieira foi assim implicado em outros processos na altura em que ainda não era presidente do Benfica e já fazia parte do círculo amigos de Pinto da Costa. Por isso, vocês também não sejam ingênuos. A gente sabe como é que funciona o futebol em Portugal e a gente sabe as máfias que andam à volta do futebol. Mas já como eu digo sempre, até ser provado num tribunal de justiça, tudo e toda a gente será assim inocente até que se prove o contrário. Para já, esta pessoa foi condenada e vai recorrer à relação. Se voltar a provar que o mesmo foi assim culpado, só espero que venha a cumprir assim a sua pena de prisão e pagar a sua coima acessória. Ainda aqui no Sporting, Trincão está perto do potencial que tem. Quem o diz é Ruben Amorim. Diz que o atacante ganhou concentração e confiança. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, Alan Varela está em dúvida e Zaidu já se treina. Já no Sporting de Braga, Ricardo Horta preocupa. Aqui está o destaque para os nossos rivais. Isto sim, são destaques que interessam. Embora tenham assim pouco impacto na manchete, são apenas destaques desportivos. E é isto que a nós nos interessa. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Ainda aqui na Liga dos Campeões Asiática, Ronaldo decide e aponta ao Al Nassr aos quartos. Gol do português vale triunfo na visita ao Al-Fayha, na primeira mão dos oitavos de final. E por falar aqui em competições da Champions, vamos ver então a Champions Europeia. PSG 2, Real Sociedade 0, Lazio 1, Bayern 0. Mbappé inspirador e Kane perdulário. E agora sim, o destaque que tanto nos interessa, o do nosso Benfica. João Neves admite sair no final da época. Águias querem renovar, mas Médio não se compromete. Não consigo prometer nada. Ora, isto sim que é uma notícia de ficção, pois para quem viu o clipe sabe perfeitamente que nessa mesma entrevista após um treino, nunca lhe foi perguntado pela renovação. Perguntaram sim pelo empenhamento em equipa na próxima época e o mesmo disse que vai dar tudo pela equipa onde estiver. E quando lhe perguntam se vai ser no Benfica, o mesmo diz que no futebol não se pode prometer nada. Ou seja, acaba por não mentir, mas também não deixa palavras inspiradoras. Enfim, ora, está feita então a vista da prensa desportiva nacional e, como é lógico, o grande destaque do dia vai assim para a condenação de César Boaventura, um suposto ex-empresário de jogadores que aliciava assim jogadores e que o mesmo fazia parte do círculo de amigos de Luís Filipe Vieira e alegadamente terá assim aliciado jogadores para perderem contra o Benfica. Mas tal e qual como disse anteriormente, para mim o que interessa é o destaque desportivo. E como tal vai assim para as três equipas que entram hoje em campo, as três equipas portuguesas no play-off de acesso à Liga Europa. Estamos a falar então do Sporting, do Braga e do Benfica. E como é lógico, o que mais me interessa é o nosso Benfica, que entra em campo e que mostra aquilo que é capaz. Pois na minha opinião tem um potencial enorme, muito mais potencial que a equipa do Toulouse e como tal tem futebol suficiente para resolver a eliminatória já hoje no Estádio da Luz. E por falar em jogo no Estádio da Luz, estaremos, e recordo uma vez mais, em live a partir das 19h45, onde iremos fazer o watch-along desta mesma partida. Estarei eu, o Diogo e o João a acompanhar a mesma desde as 19h45 e até bem depois do final da mesma. Por isso, juntem-se a nós e venham bem ficar connosco. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for acaso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!